Podem sentar, irmãos. Irmãs, graça e paz. Eu convido a abrir a sua Bíblia, ou então a só acompanhar aqui na tela, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 5 ao 13. Mateus 8, 5 ao 13. Diz aqui a palavra de Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Pai Santo, fala conosco agora através das Escrituras Sagradas. Abençoa o teu povo. Ó Deus, comunique palavras de verdade, para que todos nós saiamos daqui encorajados, fortalecidos, transformados. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje começa dizendo que Jesus entrou em Cafarnaum e foi até ele um centurião. Centurião era um oficial, irmãos. Oficial da legião romana, ou do exército romano, que tinha sob o seu comando de 80 a 100 legionários ou soldados. Ele tinha, portanto, uma posição de comando, né? Era alguém importante. Seria o equivalente hoje no nosso exército ao posto de capitão. E esse sujeito foi até Jesus, que era judeu. O centurião era romano, Jesus era um judeu. Roma dominava Israel. Portanto, Jesus era alguém do povo dominado pelos romanos. E de modo especial, aqueles que detinham algum nível de autoridade, de poder, não costumavam pedir, muito menos rogar, para aqueles que eram dominados. O comum seria chegar de sola e mandando ordem, né? Quem sabe dando até tapas. Mas não, esse centurião, ele não apenas foi com educação, como ele rogou, ele suplicou a Jesus uma atitude inesperada e surpreendente, vindo de um centurião para um judeu. Queridos, pedir ajuda, pelo menos para a média das pessoas, não é fácil, concorda? Pedir ajuda. Muitos consideram o ato de pedir ajuda humilhante. Se não humilhante, no mínimo desconfortável. Porque quando eu peço ajuda para alguém, eu estou declarando que eu não dou conta, que eu não consigo.
que eu não sou suficiente, que não está ao meu alcance. E a gente gosta de ser autossuficiente. Você sabe disso, desde pequeno os seus filhos eram assim, né? Pequenininhos, já queria fazer as coisas sozinho. Cortar o próprio bife, né, dar nó do cadarço. E quando você tentou ajudar, o que ele falou assim? Não, eu consigo. Ainda que ficasse tudo errado. Né? Ele estava se exercitando para a autonomia. E a gente tem uma certa relutância em pedir ajuda. Isso excluindo os preguiçosos e folgados, né? Todo mundo conhece um preguiçoso e folgado. E olha só como a gente é mal. Todo mundo já tem um nome na cabeça agora, né? Aquele seu colega de trabalho, aquele seu parente. Bom, isso é ficção, né? Ninguém tem um parente folgado. Pelo menos não aqui. Pedir ajuda requer deixar o orgulho de lado. E esse centurião, ele fez isso. Agora, não é tão difícil quando a coisa é muito importante, não é verdade? Às vezes você não quer, mas quando a coisa é muito importante para você, é um sonho grande seu, então você vai lá e pede ajuda. Eu tive que fazer isso. Muito recentemente, para desenrolar o visto do Natan, antes ainda do visto, né, desenrolar os trâmites lá com a universidade para onde o Natan vai, eu tive que falar com uma pessoa, fazer um pedido que eu nunca fiz para ninguém. Foi terrível, eu confesso, foi muito difícil falar com essa pessoa. Mas porque fazia parte do sonho do meu filho, então eu tive que embrulhar o orgulho, enfiar no bolso e ir até a pessoa. E graças a Deus a pessoa me recebeu muito bem. Agora, esse centurião, ele foi humilde, não apenas humilde, mas mostrou grandeza. Porque ele não estava pedindo nada para si, nem para a esposa e nem para o filho caçula. Veja lá o verso seguinte. E disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Gente, servo aqui, ele não é um jeito de chamar um empregado doméstico. Era o escravo dele. Ele era o dono dessa pessoa. Então ele pediu por um servo. Já pensou? Você se humilharia por um funcionário seu? Né? Quantos aqui? Né? Ia passar um carão por um simples funcionário. Para os padrões da época, irmãos, isso aqui demonstra uma extraordinária grandeza e humanidade. Ainda mais em tempos onde os patrões, muitos, sequer pagam os direitos dos funcionários, né? Quantos patrões? Você que tem algum tipo de autoridade, você que é patrão ou é um superior, se dependesse de você e como você trata essas pessoas, eles se converteriam? Teria interesse por Jesus? Eu conheci uma família inteira que trabalha com varejão. Eles eram membros, ainda são membros da Igreja Holiness. E eu ficava assim muito surpreso, porque vira e mexe tinha uma pessoa que não era funcionário daquele varejão e que ficava por ali. Depois eu conversava com o dono, com os seus filhos, e eles me informavam que essa pessoa era um antigo funcionário. E vira e mexe batia o cartão lá. Ia conversar, nas férias voltava lá e ficava ali. E vários dos funcionários que passaram por lá acabaram se convertendo e se tornaram membros lá da nossa igreja. Só por aí a gente consegue imaginar que tipo de família, que tipo de patrão eles foram para os funcionários. Esse centurião devia ser alguém desse tipo. Eu não sei se ele tinha um varejão também,
mas certamente era alguém muito humano, ele se preocupava demais com o seu servo. E diante de uma pessoa tão humana, tão bonita como esse centurião, mostrando tanta humildade, Jesus, ele prontamente resolveu atender. O verso seguinte ali, e Jesus disse, verso 7, eu irei curá-lo. Não questiona nada. Jesus ouve, bate pronto e fala, eu vou. Novamente, o centurião, ele tem uma reação inesperada, surpreendente. Por quê? Primeiro ele se humilha. Ele vai lá e faz um pedido para alguém que é de um povo inferior, um povo dominado. Ele suplica socorro para Jesus. E quando Jesus fala assim, eu vou curar, o que seria natural? Oh, Jesus, muito obrigado. Não é ficar feliz. E já fala assim, então vamos comigo, Jesus, entra aqui na carruagem, eu vou te levar. Mas ele não faz isso. Olha o que ele faz. Uma atitude tão contraditória, verso 8. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu mereço. A humildade dele foi no último nível, né? Ele estava reconhecendo ali que ele não era um simples judeu que estava diante dele e que poderia ajudar, mas alguém muito mais importante do que ele, superior a ele. De tal modo que a casa dele não era digna o suficiente para receber esse Jesus. Você já recebeu visitas em casa? Outro dia o pastor Mateus na pregação falou que na casa dele, quando ele era novo, tinha um kit para visita, né? Falou, visita está vindo, o pessoal já sabia como tinha que ficar a casa. E às vezes, você está voltando de algum lugar, encontra um amigo, um parente, e você liga para a esposa, fala assim, bem, eu estou levando visita, hein? Dependendo do estado da casa, o que ela fala? Leva para o restaurante e se vira. É ou não é? Por quê? Porque a casa não está em ordem. E casa para a mulher é a extensão da sua identidade. O marido que faz surpresa para a esposa, leva um convidado sem avisar, ele sabe, né? À noite vai rolar pescoço, ou não é? É verdade, é loucura. Quem já está casado há muito tempo e continua casado é porque aprendeu a lição. Né? Porque os que não aprenderam já estão enterrados, ou não é? Solteiros aprendam. Não era o caso desse cara. Porque ele era alguém importante, alguém poderoso. A casa dele estava sempre lá com cara de revista Caras. Né? Onde não mora ninguém, está tudo sempre em ordem. Mas ele falou assim, não é digna, não é por causa da bagunça. Porque eu sei quem o Senhor é. E eu me enxergo. Na minha casa, o Senhor não deve pisar o pé. Porque nós não estamos à altura do Senhor. Olha só. Então ele faz uma explanação sobre autoridade que tanto Mateus como o Lucas eternizaram aqui para nos abençoar. Olha o que ele diz no versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo um vai e esse vai. A outro venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Esse cara entendia de autoridade. Os militares entendem muito bem sobre autoridade. Ele sabia que no mundo espiritual também existia, né, autoridade, assim como no mundo militar existia. E Jesus era aquele que ele sabia, tinha autoridade espiritual. E ele fala tudo isso aqui de modo surpreendente, porque ele não era judeu. Porque qualquer judeu sabia, né, a mais antiga revelação acerca de Deus, a primeira, nas Escrituras Sagradas, lá no Gênesis capítulo 1, fala sobre autoridade. Justamente sobre isso aqui. Se não, veja, Gênesis 1.
Os 3 primeiros versículos vocês conhecem. Todo crente aqui conhece esse texto. Porque todo crente, todo ano, decide ler a Bíblia, concorda? E começa com Gênesis, né? Então, Gênesis você está cansado de ver. A sua Bíblia pode ter até folha colada. Gente, crente que tem Bíblia com folha colada é uma vergonha, né? Colada porque nunca leu. Aquela Bíblia novinha. Mas Gênesis 1, 2 e 3 está até com aquele escurinho na página de dedo sujo. Então você leu e você sabe que tem sido o quê? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Simples assim. Exatamente que o centurião estava se referindo, ele tinha autoridade somente para falar. Deus, para criar o mundo, o universo, ele não precisou fazer nada. Ele falava e acontecia. Ele não dependia de um ritual, sabe, de um protocolo, de seguir um esquema. Bastava ele decidir, abrir a sua boca e acontecia. Com autoridade, ele falava. A sua palavra era capaz de criar a partir do nada. Hoje nós sabemos pela ciência, né? Neste universo, nesse mundo, nada se cria, não é verdade? Esse é um princípio da física, tudo se transforma. Ninguém cria nada, a gente só transforma. A coisa mais bonita que existe, você depende de matéria-prima inicial. Deus não é assim. Ele traz a existência daquilo que não existe. Ele não precisa de matéria-prima, essa é a autoridade dele. Ele coloca ordem no caos. No princípio, a terra era sem forma e vazia. A ideia, literalmente, é caos, de bagunça e desordem. Ele coloca ordem, beleza, funcionalidade naquilo que é uma bagunça completa. Essa era a autoridade, a palavra de autoridade de Deus. E o centurião estava dizendo isso. Ele estava reconhecendo em Jesus isso. E Jesus nunca antes tinha ouvido nada parecido. Além dele se reconhecer indigno, né? Que ele fala assim, ó, Jesus, eu não mereço o Senhor ficar debaixo do meu humilde teto. Não mereço. E o Senhor nem precisa se dar o trabalho de ir comigo até a minha casa. Não precisa. Fala apenas uma palavra. Uma palavra. Isso será o suficiente. É isso que ele fala. Diante desse posicionamento, Jesus, ele não ficou quieto. Ele diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Admirou-se, e outra versão fala, maravilhou-se. Gente, você não fica todos os dias, o tempo todo admirado e maravilhado com alguma coisa, não é? Isso não é algo rotineiro na nossa vida. A gente fica admirado por aquilo que é incomum, aquilo que é inesperado, aquilo que te surpreende, aquilo que realmente não é habitual. Quando eu estive no Japão, e muitos aqui já estiveram, uma coisa muito curiosa lá é quando você vai pegar trem, tem a tabela com o horário. E está lá, o trem para tal lugar, 8h02. Eu olhei aquilo ali, primeira vez, eu falei assim, gente, 8h02, parece brincadeira. Quem mora no Brasil entende. 8h02 chegou o trem. E eu ficava assim, caramba. E eu me sentia um ET lá, sabe por quê? Nenhum japonês ficou admirado. Falei, nossa, bem, chegou 8h02? Né? Que coisa! É só os brasileiros aqui que ficam admirados. É um negócio interessante. Por quê? Porque para eles era comum, era habitual. No Brasil, a gente fica surpreso se chegar na hora certa. Teve uma vez que o trem atrasou 1 minuto. Uma vez só que aconteceu, eu estava indo para o serviço. Entrei no trem, imediatamente saiu um som.
era o maquinista falando, né, em japonês. Eu não lembro exatamente, porque eu não entendia japonês direito ainda, mas ele estava pedindo desculpas pelo transtorno causado pelos horripilantes 1 minuto de atraso. A vida foi um caos no Japão naquele ano, porque todo mundo atrasou 1 minuto. Que ridículo, né? Tem um jovem aqui da igreja, que quando estava no estágio, teve um dia que ele atrasou no serviço. Atrasou. E então, para não ficar mal, o estagiário foi falar com o chefe. Chefe, eu quero pedir perdão porque eu atrasei. Aí o chefe olhou no relógio, não tinha passado 5 minutos. Né? Ele ficou sem entender. Porque na nossa cultura, 5 minutos não é atraso para a maioria das pessoas, não é? Ele falou assim, mas nunca ninguém pediu perdão por causa de menos de 5 minutos de atraso. Né? E foi a única vez. Pois é, ele ficou maravilhado. Né? Ficou surpreso. Por que não esperava? Jesus ficou. Porque aquilo que ele encontrou, ele não esperava encontrar. O duro é encontrar uma coisa ruim. Né? Você chegar e encontrar uma coisa ruim. Outra coisa é você ficar surpreso positivamente. Jesus teve muitos desgostos, muitas surpresas terríveis. Mas isso aqui ele não esperava. Ele não esperava. Ele fala assim, nem mesmo, né, em Israel ele encontrou. Nem mesmo em Israel. Por quê? Por que Jesus ficou tão maravilhado? Por que Jesus diz isso? Porque Israel, toda a nação de Israel, e eles têm orgulho e falam de boca cheia, eles são descendentes de... Qual que é o primeiro patriarca, gente? Começa com A. Abraão. Abraão, gente. Abraão, eles são descendência de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão, pai da fé. E desde Abraão, durante os milênios, Israel tem gerado homens e mulheres que têm se destacado pela fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, lá é a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres conhecidos e também anônimos, que se destacaram pela fé. Né? É um rol notável ali. E era de se esperar então que o povo de Israel se destacasse, se distinguisse das demais nações pela fé. Só que Jesus não estava encontrando esse tipo de fé. Essa aqui é a parte negativa da admiração de Jesus. A fé tornou-se algo raro no povo que deveria ser conhecido pela fé. E de um povo que nada Jesus esperava, ele encontra um dos homens mais elogiados na Bíblia pelo próprio Deus, pessoalmente em carne e osso, não era judeu, mas um romano. Que coisa fantástica. Jesus tem se admirado de você? Se sim, positivamente ou negativamente? Aquilo que ele deveria encontrar na sua vida, ele está encontrando? Eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. Jesus ficou maravilhado. Deixar Deus maravilhado é uma coisa impressionante, né? E como resultado dessa fé, Jesus diz: então, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Só faz. O que esse texto tem a nos ensinar? Só pede quem reconhece a sua necessidade e quem tem humildade suficiente para chegar até Deus e pedir. É o que esse homem fez. Não adiantava nada crer
que Jesus podia, se ele jamais fosse até Jesus. E, queridos, o centurião estava certo. Ele não era mesmo digno de receber Jesus em casa. E nem nós. E nem nós somos dignos de receber Deus na nossa casa. Nem o centurião e nem ninguém é digno de receber Deus. Hoje, se a gente pode chegar até Deus, se a gente tem acesso até Deus, é porque Jesus tornou isso possível. Se não, veja Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele se tornou o único caminho para chegar até Deus. Jesus, Ele a si mesmo chamou a porta das ovelhas. A gente chega até Deus por causa de Jesus. Não tem nada a ver com nossa própria dignidade. Terceiro, Jesus hoje, Ele continua tendo a mesma palavra de autoridade. A sua palavra tem poder. A palavra dele tem poder. Como a gente vê lá no Salmo 29. Eu acho lindo esse salmo. É um dos salmos que sempre me fala muito forte ao coração. Ele apresenta isso de maneira lírica, belíssima. Olha lá, versos 3 a 5 do Salmo 29. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Deus pode falar hoje e resolver aquela luta sua antiga. Deus, Ele pode falar e consertar os relacionamentos na sua casa. Deus pode falar e dar fim a esse tempo de enfermidade. Deus pode falar e converter aquele seu ente querido do coração mais endurecido. Deus tem uma voz poderosa. O salmista diz que era capaz de quebrar os cedros do Líbano, aquelas árvores com mais de 100 metros de altura. Deus tem poder, essa autoridade que Gênesis fala, que o centurião reconhece, que o salmista canta e que a gente pode se apropriar nessa manhã. Ou Deus, Ele pode tudo isso, ou Deus que nós adoramos e servimos e cultuamos nessa manhã, é um Deus completamente diferente do Deus da Bíblia. Você crê que Deus tem essa autoridade? Né? A gente pode chegar. Nós estamos diante de Deus. Estamos reunidos como povo de Deus. Portanto, estamos no ambiente do milagroso, do sobrenatural. Porque Deus está no meio de nós e Ele pode fazer algo. E eu quero encorajá-los a fazer aquilo que Hebreus nos convida a fazer. Hebreus 4,16. Presta atenção. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Misericórdia e graça estão à nossa disposição. Misericórdia e graça vão ser concedidos a nós daquele que está sentado no seu trono. E eu quero, nesta hora, convidar você, meu querido irmão e irmã, a se colocar diante de Deus, a se aproximar com toda a confiança naquele Deus do centurião, aquele Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, diante desse Deus que tem a voz que troveja sobre as muitas águas. Coloca isso que está no seu coração. Se quiser se colocar de joelho, se quiser colocar de pé,
mas dobre o seu coração diante do Senhor. Faça a sua oração de fé. Faça como centurião, suplique a Deus. Quem sabe hoje o Senhor não vai dar aquela palavra. Diga ao Senhor: Deus, uma palavra e esta causa estará resolvida. Uma palavra sua, a causa será ganha. Uma palavra. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Rasga o seu coração. O centurião levou, recebeu, porque ele foi até Jesus. É isso que nós vamos fazer nesse momento. O Espírito Santo vai aumentando a capacidade do seu povo de perceber. O Senhor está ouvindo a sua oração nessa hora, portanto fale. Peça grandes coisas ao Senhor e aguarde grandes coisas como resposta. Fale para o Senhor agora em nome de Jesus. Você está diante do trono da graça de Deus. E o Senhor tem recursos inesgotáveis. Aumenta também a fé, Senhor, para aqueles que estão sentindo esvaziados de fé. Aumenta-lhes a fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, Senhor, por favor, Espírito Santo, ajude. Alguns nessa manhã estão orando como aquele pai. Sim, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes cremos, Senhor, e ao mesmo tempo descremos. E ficamos naquele bolo, naquela confusão. Mas estamos diante de Ti, mesmo em meio à nossa confusão. Senhor, nós entendemos que nessa hora, aí mesmo, a partir do Seu trono de glória, o Senhor já emitiu muitas palavras de ordem. Oh Deus, muitos vão estar recebendo aquilo que o Senhor está ordenando, porque estes estão se humilhando diante de Ti. Eu conheço a história de alguns e o Senhor conhece melhor ainda. Esses, ó Deus, sequer estão pedindo para si, mas estão se colocando na brecha da intercessão, pedindo por aqueles que sequer, ó Deus, têm consciência da sua existência ou estão tão longe, ó Deus, que não tem mais prestado atenção em Ti. Mas esse pai, essa mãe, esse filho, esse cônjuge, ó Deus, já tem derramado há muito tempo lágrimas na Tua presença. E hoje, Senhor, hoje a expectativa, nós que estamos diante do Teu trono glorioso, é de ver os Seus lábios se movendo, dando aquela palavra de ordem, para a alegria do Seu povo, para a glória do Senhor mesmo, para bom testemunho da igreja. Assim nós oramos, Senhor, assim tomamos pela fé posse, ó Deus, dessas respostas tão aguardadas. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que colocaram diante de Ti, ó Deus, vão já ao sair deste recinto, sair com um sorriso mais bonito, ó Deus, um semblante mais sereno,
porque sabem que estiveram na presença do Deus Todo-Poderoso, a quem por causa de Jesus Cristo também podemos chamar de Pai. Louvado seja o Senhor. Que coisa preciosa é estarmos na Tua presença por causa de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.